Graça e paz, que Deus abençoe a todos aqueles que nos ouvem neste momento. Gravo aqui do meu estúdio, o estúdio da Valmers, lugar muito simples. Então se você ouviu algum barulho, alguma coisa, por favor tente se concentrar naquilo que nós estaremos falando da Palavra de Deus, nesse dia, nessa localidade. A nossa vida sempre foi tomada por fases. Desde que nós nascemos, nós aprendemos com os nossos pais, ou para aqueles que cuidam da gente, que tal época você vai poder fazer isso, ou não é hora de fazer isso. E nós vamos medindo a nossa vida por fases. E eu achei um texto aqui na Bíblia que fala sobre algumas fases. É bem verdade que está bem destacado esses dias as fases que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia. Parece que nós podemos isso, não podemos aquilo, quando é que essa fase vai passar? Nós estamos entendendo bem o que são fases da vida. Mas o livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, um texto muito conhecido, no versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que acontece nos contextos imediatos, que é do capítulo 6 e do capítulo 7, por exemplo, no 6 o rei Salomão está construindo um templo para o Senhor, algo que ele está chamando de a casa do Senhor. E algo grandioso que demanda um bom tempo, eu não vou entrar nesse detalhe. E ele vem construindo, colocando tudo no seu lugar, e a Bíblia fala que conforme ele queria, o Senhor abençoava, e ele teve êxito em tudo aquilo que ele pensou em fazer no templo. Quando a gente chega no capítulo 7, versículo 1, diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. O holocausto e os sacrifícios, a glória do Senhor encheu a casa. Essa glória aqui, que não é Shekinah, aliás, Shekinah não tem na Bíblia. A palavra que aparece para glória na Bíblia é kavod. E essa glória do Senhor encheu a casa porque o fogo desceu e eles estavam nesse momento vivendo essa glória e esse peso de glória. No versículo 3, olha aqui, ó, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória sobre a casa, encurvaram-se. É algo que é pesado para o homem, dado ao nosso pecado e dada a santidade de Deus. Mas fala que com isso, eles colocaram, no versículo 3, eles colocaram o seu rosto em terra sobre o pavimento e o adoraram e louvaram, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. No 4, o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor, costumes daquela época. E você vai lendo e vai desenrolando, você vai vendo que a adoração vai se afunilando. Ao versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor, falando de novo, que já tinha falado no 1, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. É a confirmação. Ao 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Você imagina, Salomão tinha o intento de fazer algo para o Senhor, conseguiu. A glória e o fogo, veja, não são a presença do Senhor, são coisas que simbolizam a presença dele. O fogo e a glória descem naquele lugar. Mistério, manto, nos dias de hoje. Como se isso não bastasse, a Bíblia relata que no versículo 12 fala: o Senhor apareceu de noite e diz: ouvi a tua oração. Se coloca no lugar de Salomão agora. Se Deus aparecesse para você e dissesse: ouvi a tua oração, cá entre nós, para a humanidade que está à sua volta, seria bom ou ruim? Mas fala que no caso de Salomão isso aconteceu. Veja, no 12, a Salomão disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para sacrifício, para a casa de sacrifício. E aí no 13, no versículo 13, Deus faz algo, e o povo aqui já tinha ido embora, estava ele, Salomão, você vai ver isso nos versículos anteriores, que muda a fase. Lembra que eu comecei falando que a nossa vida é marcada por fases? Porque de tudo que vinha acontecendo até o 12, a glória do Senhor desceu, o fogo desceu, aí agora Deus fala para ele ouvir a tua oração. Você fica imaginando, meu Deus, o que vai acontecer daqui para frente?
Só que ele dá uma declaração no 13, dizendo que ele pode fazer com que a humanidade mude de fase a qualquer momento. Olha o que está escrito no 13. Se eu cerrar os céus. Eu fiquei perguntando, Deus, que expressão é essa? Se eu cerrar os céus. Bom, para quem não sabe, eu sou filho de pregador. Meu pai é marceneiro e prega há mais de 50 anos. Meu pai também é serrador. Meu pai serra há mais de 50 anos. Se o que o serrote faz e o que uma serra faz, ela divide algo. Ela separa. Ela coloca cada parte no seu lugar. Então eu entendo que quando ele fala assim, quando ele começa a comentar que se eu cerrar os céus, deixa eu só colocar aqui, que está saindo aqui. Se eu cerrar os céus, ele está dizendo, se eu fazer uma separação aparente entre aquilo que está no céu e aquilo que está na terra, ou seja, não há ligação. Lembra aquela expressão, o céu parece estar de bronze? Se eu cerrar os céus, ou seja, se nós nos dividirmos, e não houver chuva, você há de lembrar que chuva rega a terra e traz alimento para o homem. A planta cresce, as coisas acontecem, o ar melhora. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar que os gafanhotos, esses dias agora nós estamos vendo falar de uma nuvem de gafanhotos que vem vindo da Argentina para o Brasil, que consumam a terra. Presta atenção na sequência. Cerrei os céus, estamos separados. Não tem chuva. Temos alguma planta, algum alimento. Nas plantações eu mando os gafanhotos. O caos. Que consumam a terra. Ou se eu enviar a peste, pragas, entre o meu povo. Ele não está falando que é qualquer povo, mas é o meu povo. E ele confirma isso no 14, que é o versículo que eu li, que é um dos mais conhecidos. E se o meu povo que ele está dizendo é adquirido com o sangue derramado na cruz do meu Filho Jesus, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Repara um pouquinho o que está acontecendo. Salomão vinha vivendo com o povo uma fase, que fase? De glória, de fogo, do Senhor obedecendo, de comunhão. Então Deus fala, só um minutinho. Se eu cerrar os céus, ou seja, se eu fizer sem aviso nenhum e sem explicar nada, porque Ele é Deus e não deve explicação a nenhum de nós, aquilo que vocês não estão esperando, se eu fizer isso sobre o meu povo, as coisas que estão escritas no 13, e o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, aquele ali é um crente, ele é cristão. O povo que posta por aí versículos, que diz ser o meu povo, que se chama, que atende, que ouve pelo meu nome, se humilhar. Ele começa a estabelecer fases contra aquilo que ele mesmo estabeleceu. Veja, ele fala, se eu cerrar os céus, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quem precisa vem por baixo. Se humilhar e orar, primeira fase da humilhação, depois a fase da oração, e buscar a minha face, a fase de buscar, e se converter dos seus maus caminhos, outra fase, então eu ouvirei, outra fase, e perdoarei os seus pecados, outra fase, e sararei, ou seja, só depois a sua terra. Percebe quantas fases tem? A minha pergunta para você é, diante do texto, que fase você está? Porque se a nossa terra está vivendo o que nós estamos vivendo, Deus está dizendo na sua palavra, querem mudar de fase? Façam essas coisas que estão escritas em 2 Crônicas 7,14. Sabe qual é o nosso problema? Nós não completamos todas as fases. Às vezes a gente até começa bem. Eu vou me humilhar, eu vou procurar o Senhor, eu vou querer saber de tudo aquilo que Ele tem para mim, eu vou buscar a sua face, eu vou orar, eu vou parar com aquelas coisas erradas que eu estou fazendo, porque eu conheço a tua palavra e eu sei. Mas a gente não vai até o final.
Em algum momento a gente abandona as fases. Mas queremos viver fases que não vão ser liberadas se nós não cumprirmos a palavra dele. Em que fase você está? A responsabilidade continua sendo pessoal. Mesmo aquele tendo falado para o seu povo, a responsabilidade continua sendo pessoal. Eu preciso me humilhar. Eu preciso orar. Eu preciso buscar a face dele. Eu preciso do perdão dele. Eu espero que ele sare a minha terra. Essa mensagem de hoje é curta. Mas a minha pergunta continua sendo: em que fase você está? Numa fase distante de Deus? Numa fase em que você não vê a hora que essa fase passe, para que você possa ter aquela fase que era da sua vida normal? Não me parece que nós estamos liberados para fazer aquilo que nós queremos, e agora fica muito nítido. Porque se nós desfrutamos do tempo da graça, nós andamos fazendo muitas coisas que não deveríamos fazer. Agora, quando chega uma hora que parece que os céus estão distantes, parece que os céus estão cerrados. Eu sei que você vai falar, Valmir, mas tem um monte de gente vivendo milagres na época da quarentena. O fato de nós estarmos vivos já é verdade. Ele não disse aqui que ele ia matar o povo. O povo continuava vivo, porém sendo atingido pela falta de chuva, pela praga do gafanhoto, pelos céus cerrados. Eu acredito que se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a sua face, nós podemos mudar de fase. Não assente-se num pensamento de que se você é bonzinho, de que você faz tudo certo, e usando até um versículo da Bíblia que fala: o Senhor retribuirá ao proceder de cada um. Sabe, na espécie de plantio e colheita. Vai dar tudo certo para mim porque não é por méritos humanos, é pela graça. E aí, para rebater esse versículo que eu acabei de citar, eu te lembro de outro, que a Bíblia fala que o tempo e o acaso afeta a todos. Que você chame pelo nome dele, se humilhe, ore. Ainda que a sua vida esteja tudo bem, a Bíblia fala: chorai com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Tive uma vitória, amém, mas tem muita gente chorando. Que nós cumpramos as fases, para que a nossa vida mude de fase. E talvez assim nós alcancemos um tempo de uma boa fase. Sabe que fase? A fase da comunhão com Ele. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue cuidando de nós. Que nunca nos falte a sua palavra. Muito obrigado. Deus te abençoe. A paz.